Lucas 1, versículo 28, diz assim: chegando e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Hoje é um dia, como o pastor falou, bem importante, especial, Dia das Mães, um dia de muitas lembranças, memórias, um dia de muita reflexão, com certeza, para todos aqueles que ainda dispõem da companhia de sua mãe e também daqueles que não dispõem mais. Mas a gente pode também lembrar de forma bastante lúdica, por assim dizer, que quando a gente fala de Feliz Dia das Mães, a gente fala também feliz dia de, se eu for aí encontrar, feliz dia de, lá em casa a gente conversa. Essa é a pior. Eu acho que essa é a mais dolorosa, porque essa aí você vai morrendo no caminho, né? No caminho você já vai pensando, né? Feliz dia só me darão valor depois que eu morrer. Esse é um clássico também. É bem apelativo, inclusive, tá? Mas às vezes funciona. Feliz dia é forte, né? Não. Não, por que não? Não, porque não é resposta. Feliz dia, essa é a menos pior. Deixa seu pai saber. Pai normalmente, né? Não vai. São várias frases muito clássicas que todos nós ouvimos ao longo da nossa vida e aprendemos muito com isso, né? Aí, quando às vezes ela fala, não vou fazer mais nada, dali a pouco ela fala assim: vamos ali resolver rapidinho isso. Fala que não vai fazer, né? Ou quando ela está no papel de esposa, ela, quando fala para o marido, eu preciso falar alguma coisa com você, eu preciso te falar uma coisa, ele já começa a pensar: o que é que eu fiz? E quando o marido fala para a esposa, eu preciso falar com você, ela pensa: o que é que ele fez? Mas vamos destacar as mães da Bíblia e dar um destaque àquelas que foram protagonistas e suas posturas foram relatadas amplamente na Bíblia, algumas de modo maior, outras de modo muito curto, passageiro. Nem todas mães que nós poderíamos dizer que foram, por alguma passagem, pelo menos relatada na Bíblia, um super exemplo, mas muitas que foram excelentes exemplos. A gente pode destacar Eva, a primeira mãe da criação. Então, por isso, ela, sim, merece o destaque, embora eu não vá falar a respeito da questão lá da árvore do bem e do mal. Mas a gente pode citar também Sara, estéril, esposa de Abraão, que se tornou uma mãe idosa, e a mãe idosa de Isaac. Também a gente deve citar Agar, que era a serva de Sara e de Abraão, e que foi a mãe de Ismael. Ismael é considerado até hoje como o pai dos árabes. Agar, mãe de Ismael, viveu uma experiência do socorro de Deus no deserto, quando ela imaginava que seu filho Ismael ia morrer, mas Deus falou com ela. Deus fez com que ela lembrasse de uma promessa, e Deus proveu aquilo que ela precisava para que Ismael sobrevivesse e se tornasse um grande guerreiro. A Bíblia menciona também Rebeca. Rebeca, esposa de Isaac, não foi exatamente, pelo menos nas passagens que a gente tem, uma mulher que foi um bom exemplo no que diz respeito ao trato com Jacó. Acabou levando o seu filho e permitindo que seu filho tomasse uma atitude, mas a gente, deixando isso de lado, tem que lembrar que Rebeca
foi a resposta de Deus para Isaac. Ana, esposa de Elcana, uma mulher estéril, mas ao mesmo tempo uma mulher de muita oração e de fé, de tal maneira que no templo foi considerada em algum momento, na intimidade dela com Deus, confundida com alguém que estivesse alterada quimicamente, mas ela estava em oração, ela estava em gemidos profundos, buscando a Deus, porque ela queria ser mãe, e ela se torna mãe de Samuel e oferece esse filho ao Senhor. Raabe, uma mulher visionária, corajosa, cheia de fé, uma ancestral de Jesus Cristo. Posso citar Lia e Raquel, mães das tribos de Israel, aquelas que foram as precursoras de toda uma nação também. Posso citar Abigail, esposa de Davi. Ela se torna esposa de Davi exatamente por ser uma mulher abnegada e, mais que isso, uma mulher cheia de sabedoria e que sabia de forma moderada lidar com situações de crise. Ruth, uma mulher cuja fidelidade proveu a restituição de uma vida familiar e a fez também uma ancestral de Jesus Cristo. Batseba, a gente pode citar, a mãe de Salomão. Noemi, posso citar também Isabel, a estéril que se tornou mãe de João Batista. Loide, Eunice, mulheres evangelistas, mães, todas essas com experiências muito marcantes, experiências com Deus, e que viveram essa vida com Deus, levando esse legado a seus filhos e filhos de seus filhos, e é por isso que nós podemos chegar aqui hoje. Mas eu quero citar 2 exemplos de profunda coragem, que quase não são citadas. Quando o faraó deu a ordem para que todos os meninos que nascessem das hebreias fossem sacrificados, surgiram 2 parteiras, e essas parteiras quase nunca são citadas, embora o nome delas apareça. E diz a Bíblia, as parteiras, porém, diante da ordem do faraó de matar todos os meninos, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Mulheres que escolheram obedecer ao Senhor, e não às ordens do mundo, às ordens materiais. Antes deixaram viver os meninos. E a Bíblia diz assim, porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Isso está narrado em Êxodo, no capítulo 1, nos versículos 17 e 21. Mulheres que fariam um serviço, para a época, considerado banal, elas eram simples parteiras, mas que nós podemos colocá-las como heroínas da fé, e que tiveram a sua família constituída, porque elas escolheram obedecer a Deus, antes de obedecer ao faraó. Mas também, a gente tem que citar a própria mãe de Moisés. O nome dela é Joquebede. E diz a Bíblia em Êxodo 2, versículo 3, que não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, colocou no carriçal, à beira do rio. E Moisés vai ser a pessoa que todos nós conhecemos bastante, a sua história e a sua jornada. Todas essas mães são um exemplo. E para cada uma delas que eu citei, se você gastar um tempo e se dedicar um tempo a ler a história delas, a buscar o contexto, a buscar o antes, o depois, as pessoas envolvidas, você vai extrair para si grandes lições mesmo, verdadeiros aprendizados. Maria, mãe de Jesus, é por excelência uma figura forte na Bíblia. Todos nós conhecemos, ouvimos falar. Infelizmente, nós, cristãos evangélicos, acabamos por tomar uma postura um pouco de distanciamento da figura de Maria, e nós não precisamos fazer isso. Ela, pela sua fé, humildade e obediência à vontade de Deus, é uma mulher que o Senhor falou que é agraciada. A Bíblia mesmo vai falar pouco sobre ela,
mas podemos ver que foi uma pessoa muito abençoada. Afinal de contas, ela foi uma serva escolhida por Deus para trazer ao mundo o nosso Salvador. A Bíblia não fala de uma mãe da fé, mas a Bíblia cita Maria. Ela é a mãe daquele em quem está a nossa fé, daquele que é a própria graça materializada. Jesus é a própria graça de Deus materializada na nossa vida, e por isso Maria é a agraciada do Senhor. E ela, por sua obediência, vai dizer ao Senhor: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a missão dela não era pequena, afinal de contas, ela seria mãe de Jesus Cristo, através da virtude do Espírito Santo, vencendo tudo e todos naquele tempo. Deus é aquele que manifesta essa graça de muitas maneiras, por isso ela é a agraciada. E nós podemos pegar essa bênção de Maria, que é bendita do Senhor, e que pode vir para a vida de cada um de nós, assim como ela é agraciada, cada um de nós pode ser também agraciado do Senhor, porque a graça de Deus foi manifestada de muitas maneiras. E de quais maneiras a graça de Deus se manifesta? Inclusive pela sua bondade. A graça de Deus se manifesta na vida de cada um de nós, através do amor, da restauração e da própria salvação. A salvação é um presente de Deus e ela se manifesta a cada um de nós. A graça manifestada, ela vai se apresentar à vida de cada um de nós, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A primeira bênção maravilhosa, a graça de Deus se manifesta a nós através da salvação. E há muitas graças que nós podemos estar nesse tempo precisando. Talvez você esteja buscando a graça da salvação para a sua família. Eu quero dizer hoje, no Dia das Mães, que é tempo de você renovar a sua fé no Senhor e dizer: sim, eu creio que a graça de Deus vai se manifestar através da salvação na vida da minha família. O marido não convertido vai ser alcançado pela graça, a esposa não convertida vai ser alcançada pela graça, o filho não convertido vai ser alcançado pela graça, aqueles familiares que não estão alcançados ainda serão alcançados pela graça de Deus, porque hoje é dia da graça do Senhor se manifestar. A graça se manifesta na nossa vida quando nós reconhecemos o pecado. E é por isso que quando a gente fala que a salvação não é feita por obras, não quer dizer com isso que a gente pode partir para fazer todas as barbaridades possíveis e imagináveis, porque de qualquer maneira seremos salvos pela graça. Não é assim que ela se manifesta. A graça se manifesta fazendo algo inverso. A graça promove na vida de cada um de nós o desejo profundo de buscar pela santidade. A graça é que faz com que a gente entenda que nós temos pecado e que nós reconhecemos esse pecado e queremos afastá-lo de nossa vida. A graça nos liberta então do pecado. Diz a palavra de Deus: veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, mães presentes aqui, todas vocês, veja que maravilha da parte de Deus. O Senhor revela a cada um de nós que o pecado intenta contra a nossa vida, mas a pessoa de Jesus Cristo, que é a graça materializada, superabunda na nossa vida. E hoje não é tempo de reinar a morte, é tempo de reinar a vida, e a vida que vem do Senhor para cada um de nós, a vida eterna sobre a sua casa, vida eterna sobre a sua família, vida eterna sobre os seus colegas de trabalho, vida eterna sobre os parentes que estão longe do Senhor, vida eterna para todos aqueles que um dia vão conhecer essa graça maravilhosa. Cada um de nós tem que entender: vai reinar em nossa vida a justiça pela graça do Senhor. E às vezes imaginamos, né? Olha, vai reinar a justiça através da graça, mas na verdade, toda vez que pensamos no reinar da justiça, pensamos em punição. Estamos acostumados ao justiçamento, mas a justiça de Deus vem exatamente pela misericórdia dele, porque sabe que nós somos pó. Por isso nós temos que buscar ser agraciados. Eu quero que você abençoe quem está perto de você e diga assim: salve, agraciado.
Amém, agraciado. Salve, agraciado. E agora você vai dizer: o Senhor é contigo. Amém. O Senhor é contigo. O mesmo Senhor vos fará um sinal. Isaías profetizou séculos antes. A virgem conceberá e dará à luz, trará para a luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. É maravilhoso pensar na presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus conosco vai significar algumas coisas muito importantes que eu quero que caiam como verdadeiras promessas para a sua vida. Nós devemos lembrar que a presença conosco de Deus significa, em primeiro lugar, descanso. Descanso. E descansar é um trem difícil. Ou não é verdade? Quem já chegou tão cansado e não era fisicamente que não consegue nem dormir? Alguém já viveu essa experiência? Você está tão cansado, que você não consegue nem dormir, tão cansado que você está. E não é nem fisicamente, que se fosse fisicamente, uma boa noite recuperava. Mas às vezes é um cansaço do próprio existir, da pressão, das respostas que têm que ser dadas, da inquietação, inclusive da internet. Mas o Senhor fala para cada um de nós que a presença dEle conosco é descanso. Lá em Êxodo há uma mensagem do Senhor no capítulo 33 que diz assim: agora pois, e aí é Moisés, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Disse o Senhor: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. A presença do Senhor significa vitória nas batalhas, nos tempos de dor. Diz assim, Salmo 33, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito de sua força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. O Senhor conosco é vitória no tempo da dor. O Senhor conosco é vitória no tempo da batalha. O Senhor era com Maria. E assim como era com ela, a promessa se apresenta para cada um de nós quando Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, a gente deve se espelhar no exemplo dela como adoradora também, porque isso também faz parte da vida dela. E nós que somos agraciados e o Senhor é conosco, devemos reconhecer a nossa condição de servos e aceitar, abraçar a graça do Senhor. E crer que a graça de Deus vai se manifestar por onde andarmos. Crer que o Senhor estará conosco todos os dias. E onde estivermos, em qualquer condição, e não somente num culto, mas no nosso amanhecer e no nosso anoitecer, no trânsito ou no busão, no momento da sua atividade física, ou mesmo no meio da refeição, nós sempre devemos ser servos em adoração.